Olá, amados! Mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra abençoada, uma palavra de ensino bíblico, que da revista da CPAD, nesse quarto trimestre de 2022, que está uma bênção. Nos falando sobre o livro de Ezequiel. O tema é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. No livro de Ezequiel. Então, nós já temos aqui o texto áureo. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, versículo 26. Verdade prática. A chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Então, e a leitura bíblica em classe está aqui em Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 ao 14. Relembrando que semana passada nós ministramos sobre Gog e Magog, um dia de juízo. E hoje é concernente à restauração nacional e espiritual de Israel. Então, aqui estaremos aqui vendo esses dois detalhes aí, ok? Restauração nacional e espiritual. Então, nos diz assim, Ezequiel 37, 1 ao 14, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como você me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então nós vemos aqui Deus falando de uma forma figurada, de uma forma metafórica, mas depois ele, no próprio texto, ele já dá uma explicação dizendo que simboliza a casa de Israel, e vai falando sobre a queda de Israel, mas também depois ele fala que haverá uma restauração. Então nós vemos que já houve uma restauração nacional, nós vamos falar mais alguma coisa aqui no decorrer da lição, mas falta a restauração espiritual. Por quê? Israel se encontra, de uma forma geral, se encontra morto espiritualmente. A não ser aqueles que já tiveram encontro com Cristo, aceitaram Jesus, mas na sua maioria
eles foram restaurados na parte nacional do país de Israel, porém, eles ainda não acreditam no Messias. Mas chegará o momento em que eles reconhecerão o Messias, reconhecerão a Jesus Cristo. Então, é sobre isso que nós estamos tratando, ou vamos tratar nessa lição. Glória a Deus. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva, deixa seu like, comente, compartilhe, ok? É muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e indique para muitas outras pessoas. Assim você estará também trabalhando para o reino de Deus, cooperando, agradando a Deus para que o ensinamento, para que a palavra chegue a muitas outras pessoas. Então, prosseguindo. Palavra restauração. Palavra restauração quer dizer um reparo, restabelecimento, mas como se trata aqui de restauração na Bíblia, o termo melhor é o seguinte: tornar, colocar no seu estado original. Então tá aí a definição dessa palavra restauração. A lição de hoje é um estudo sobre restauração nacional e espiritual de Israel. A visão de Ezequiel, a visão que Ezequiel teve no vale dos ossos secos descreve numa linguagem metafórica, conforme falamos ainda há pouco, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual, né? Ou nacional e espiritual. Tópico de número 1. Sobre o significado do vale de ossos secos. Subtópico 1. Os ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito". Versículo 1 se refere à maneira de como Deus entregou esses oráculos, quer dizer, essas profecias. Ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Ezequiel capítulo 1, e 8, 3, 11, 24. Então, Ezequiel 1 está escrito: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então, aonde Ezequiel se encontrava, ali junto ao rio Quebar, ele tinha ali onde havia um assentamento judeu, e segundo a Bíblia relata, Ezequiel tinha uma casa ali, né? Ele construiu casa ali naquele lugar, ele tinha uma esposa e tudo mais, né? E as pessoas vinham ali consultar Ezequiel. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos que estavam sequíssimos. Então, voltando a dizer que os cativos se encontravam ali, né, naquele local ali na Babilônia, junto ao rio Quebar. Essa revelação, dando continuidade aqui, né, é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Subtópico 2, significado. No versículo 11 ao 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Então está aqui bem explicado no próprio texto. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram. Expressão que significa a ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Está aí Ezequiel capítulo 33, versículo 21. Sucedeu que no ano do décimo mês do nosso cativeiro, veio a mim um dos que tinham escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Então, alguém que havia escapado lá da destruição foi até Ezequiel avisar
sobre a destruição de Jerusalém, ok? Então Ezequiel já tinha sido levado na segunda leva, conforme nós vimos em lições anteriores, né? Para Babilônia, e ele se encontrava lá quando Jerusalém foi destruída, ok? Então, prosseguindo aí. Se esse pensamento pudesse ser confirmado, significa que a dispersão já estava concluída. Está aí, segundo Reis 25, 10 a 11, segundo Crônica 36, 10, nos fala alguma coisa sobre isso, não é? Segundo Reis 25, 10 a 11, ele nos diz aqui, ó, e todos os exércitos dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, que derrubou os muros que estavam em volta de Jerusalém, né? Então, esse capitão da guarda aqui era Nebuzaradã. Então, e o 11 diz, e o mais do povo deixaram ficar na cidade. E os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, a mais da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Então, está aqui, ok? Então, já era uma profecia, né? E, anteriormente, Jeremias já tinha falado sobre que o povo deveria se submeter ao rei da Babilônia, porque isso aqui foi um juízo de Deus. Então, se era um juízo de Deus, o povo não deveria resistir. Então, aqueles que resistiram acabaram pagando um alto preço, né? Porque não estavam atentos à voz de Deus, à vontade de Deus, que deveria se cumprir sobre o povo durante os 70 anos de cativeiro. Vimos também lições aí que falavam sobre os falsos profetas. Havia falsos profetas que falavam que não, isso aí daqui a pouco Deus vai libertar, Deus vai tirar, mas Ezequiel deu lugar ao Espírito Santo e Deus falou pela boca de Ezequiel que haveria sim o cativeiro de 70 anos e assim se cumpriu, porque só se cumpre aquilo que Deus fala. O que Deus não fala, não se cumpre, né? Então, vamos lá. Prosseguindo. Subtópico número 3. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez a ferida, ele mesmo a ligará. Está lá, Oséias capítulo 6. Versículo 1 diz assim, ele fez a ferida e ele mesmo ligará. Quer dizer, ele curará. Isso quer dizer, ele permitiu, o mesmo Deus que permitiu lá a dispersão, a diáspora, depois ele iria restaurar o seu povo. Claro, mas haveria o quê? Um arrependimento, né? Uma tomada de posição. Então Deus trabalharia para que o povo deixasse a idolatria e adorasse somente a único Deus vivo e verdadeiro. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda no dia de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência dos mandamentos de Javé, está aí, Levítico 26, Deuteronômio 28, versículo 25, 36, 37, vários versículos aqui, nos falando sobre esse assunto. Eu só vou ler aqui, Deuteronômio 28, 25, diz assim, o Senhor te fará cair diante dos inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás espalhados por todas as nações da terra. Então, aqui está falando sobre os castigos da desobediência, que está lá, Deuteronômio 28, nós vemos Deuteronômio 27, as bênçãos que foram lançadas no monte Gerizim e as maldições que foram lançadas no monte Ebal. Então, dentre essa palavra, já estava lá profetizado através de Moisés, que se o povo desobedecesse, eles seriam dispersos entre as nações, seriam perseguidos, né? E não teriam como resistir. Então, Deus já vinha advertindo durante muito tempo. Prosseguindo. Deus prometeu trazê-lo de volta, né? Então está aí, Jeremias 31, 17, diz, e a esperança no derradeiro fim, o Senhor, porque os teus filhos voltarão
os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus pais. Então tá aí Jeremias 31, 17 e mais outros versículos também, que nos falam aí sobre a promessa que Deus restauraria o seu povo, ok? Na plenitude dos tempos. A dispersão de Israel entre as nações é identificada como vale de ossos secos, da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante o século de perseguições entre as nações na diáspora. Então, diáspora e dispersão é a mesma coisa. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a espiritual. Então, tá aí. Vamos lá para o tópico de número 2. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Subtópico 1. A diáspora de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 65 AC, quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, rei de Judá, aos babilônios. Então está aí, 2 Reis, capítulo 24, 1 e 2, nos fala sobre isso. Daniel 1, versículo 1 e 2, também nos fala sobre esse assunto. Ok? Vamos prosseguir. O cativeiro assírio de 722 AC faz parte da primeira dispersão. Está aí, 2 Reis 17, 23b. Vamos ler só o mais interessante aqui, ok? Para termos um entendimento melhor, para ganharmos tempo. Assim foi Israel transportado da terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje, quer dizer, naquela época, que ele está se referindo. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538, conforme já falamos também em lições anteriores, falamos sobre o rei Ciro, rei persa, que Deus escolheu para libertar Israel. Em 538 AC, segundo Crônica 30, 20, 22, Esdra 1 e 2, também nos faz menção desse assunto. A maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Nos templos eles continuaram por toda parte. Nos templos do Novo Testamento havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano, quer dizer, nos tempos de Cristo, nos tempos de Jesus, visto que os judeus estavam ali em Roma. Prosseguindo. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior, quer dizer, uma diáspora que foi após, ok? Subtópico número 2, renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor. Está aí, Lucas 21, 24, quer dizer, Senhor aqui o Senhor Jesus, ok? Ele disse assim, e cairão a fio da espada, e por todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Então, profetizado pelo próprio Jesus. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciado no ano 70 DC por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluído com a fundação de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, quer dizer, a Assembleia da ONU, Organização das Nações Unidas, presidido pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciado por grande maioria dos votos, 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país. E Ben-Gurion, o primeiro chefe de Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Então está aqui, literalmente, cumprimento das profecias bíblicas, restauração nacional de Israel.
14 de maio de 1948. Oswaldo Aranha, que presidia lá as reuniões na ONU, inclusive se fala sobre o voto Minerva, não é? Por esse brasileiro Oswaldo Aranha. Então, prosseguindo, 3, restauração nacional, versículos 6 a 8. Primeira restauração nacional, como já falamos anteriormente, isto é, quando todos os ossos se juntarem e formar os nervos e as carnes, em encobrir esses ossos estavam, pois, o corpo pronto. Restauração de Israel em um só dia, depois das dores de parto. Então, voltando lá na profecia de Ezequiel 37, observa que lá está escrito que os ossos estavam sequíssimos. Então, isso está querendo dizer que eram pessoas mortas já de muito tempo, estavam sequíssimas. Então, anos e anos e anos ali para que os ossos chegassem a esse estado de decomposição. Então, isso significando que Israel, há muitos anos, estavam mortos espiritualmente, na rebeldia, sem ouvir os profetas de Deus, que Deus sempre enviara para eles, e daí houve aí essa dispersão, ok? Mas falamos aqui agora da restauração nacional em 14 de maio de 1948. Então vamos lá, em um só dia, ele diz aqui onde está isso, Isaías capítulo 66, versículo 8. Poderia fazer nascer uma nação em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Glória a Deus. Então, num só dia, 14 de maio de 1948, nesse dia, Israel se tornou nação soberana. E hoje vemos aí a potência que é Israel. Então, houve aí a restauração nacional. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista. Então, todos sabemos que houve um período nazista na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou ali cerca de 6 milhões de judeus. Foi um massacre, mas mesmo assim não conseguiu destruir completamente, não conseguiu varrer Israel. Israel está aí de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Então, está aí alguns versículos falando sobre isso aí. Ezequiel 37, 21, como já lemos anteriormente, tem outros versículos aí também. Amós 9, 14. Vamos ler aqui Ezequiel 36, 24, né? Diz assim, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, depois da dispersão, houve e ainda está acontecendo o sionismo. Então, o movimento de sionismo quer dizer o retorno dos judeus de todas as partes do mundo para a terra de Israel. Prosseguindo, então nós temos, isso se cumpre hoje. Então, profecia de Jeremias, capítulo 30, versículo 11, está escrito, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porém, não darei fim, mas castigarei com medida, e de todo não terei por inocente. Então já vimos nas lições anteriores, né, abertamente, que Israel não foi tida como inocente, porque foram avisados durante muito tempo, ficaram na rebeldia. Então vamos prosseguindo lá, subtópico número 2, o Estado de Jerusalém entre as nações.
As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o Estado de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, dispersão, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. Então está aí Lucas 21, 24, ainda vemos aí uma grande perseguição sobre Israel, apesar da sua restauração nacional. Israel tem vivido em guerra, perseguição e ferrenha. Subtópico número 3, restauração espiritual. Agora vamos verificar aqui, quando é que vem essa restauração espiritual de Israel, ok? Que ainda não aconteceu. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Então, Zacarias 10, Ezequiel 17, 23, 28, Zacarias 12, 10, vamos ler. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Prosseguindo, a palavra profética vislumbra essa promessa, versículo 14. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, é bíblico, há uma promessa sobre Israel. Então, não podemos ignorar isso, porque é bíblico. Nós somos a igreja do Senhor, mas há uma especificação também sobre Israel. Profecias, cumprimento, podemos dizer que Israel é o relógio do mundo. Os acontecimentos em Israel nos dá a noção do quanto está próxima a vinda de Cristo. Então vamos lá para a conclusão. Nem mesmo as duas diásporas, quer dizer, a dispersão dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas, porque eles são descendentes de Sem, ok? Por isso, antissemitas são aqueles que são anti-Israel, são contra Israel, então são chamados de antissemitas. Puderam neutralizar as promessas divinas. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Está lá em Jó, capítulo 42. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale dos Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Glória a Deus. Então tá aí a conclusão da lição, né? Então ficou bem claro aqui que essa restauração espiritual se dará depois da grande tribulação. Então ainda vamos falar melhor sobre esse assunto. Então, o importante aqui, o objetivo da lição, é entendermos o que é a restauração nacional e a restauração espiritual, que somente se dará no milênio após a grande tribulação. Glória a Deus! Então, terminamos aqui esta lição e se inscreva no canal, ok? Se inscreva, deixe o seu like, isso é muito importante. Comente, compartilhe a lição, ok? Então, semana que vem, se o Senhor permitir, lição do número 11, a visão do templo e o milênio. Não perca, ok? Então, que Jesus te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.